Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à aula que inaugura a parte 3 do nosso curso de questões discursivas para delegado de polícia. Nesta ocasião, iremos começar a trabalhar com vocês a resolução de questões envolvendo temas do processo penal e da legislação processual penal extravagante. Já deixamos para trás a parte 1 do nosso curso, onde tratamos sobre técnicas de resolução das questões discursivas, o que estudar, como estudar, quais são os temas quentes e recorrentes em provas de concursos públicos. Na parte 2, analisamos, resolvemos com vocês diversas questões envolvendo o direito penal e a legislação penal extravagante. E agora, daqui por diante, até o final do nosso curso, iremos tratar, conforme eu falei para vocês, de questões de processo penal e de legislação processual penal extravagante. E, da mesma forma que tratamos na parte 2, teremos questões inéditas e questões de concursos anteriores. Vamos iniciar com a questão inédita, versando sobre um tema bastante quente, bastante recorrente em provas de concursos públicos, que é prisões, notadamente aqui nesta primeira ocasião, a prisão em flagrante. Sem maiores delongas, acompanha comigo aqui na tela, questão 1, delegado de polícia inédita, diz o seguinte, no que tange a prisão em flagrante, indique a sua natureza jurídica, deixa eu colocar a caneta aqui, a sua natureza jurídica, bem como exponha quais os conceitos e as principais características jurídicas entre as modalidades denominadas de flagrante esperado, preparado e postergado. Ou seja, o que esta questão ela exige de você? O conhecimento sobre o tema prisão em flagrante. Mas, afunilando especificamente para a natureza jurídica da prisão em flagrante e 3 modalidades também chamadas de espécies de flagrante. A gente sabe que existem diversas modalidades ou espécies. Flagrante próprio, impróprio, presumido ou ficto, flagrante compulsório, facultativo, esperado, preparado, postergado, forjado, dentre outras modalidades. Aqui eu quero de vocês 3 apenas. E estas 3 são as mais quentes para a prova de concurso público, até porque existem discussões e jurisprudência, sobretudo recentes, envolvendo esta temática relacionada a estas 3 modalidades de prisão em flagrante. Sem delongas, quais são os pontos que a gente precisa enfrentar para conseguir resolver de maneira adequada, de maneira certa a nossa questão? Prisão em flagrante, aqui, natureza jurídica. A gente sabe que pairam discussões em torno da natureza jurídica da prisão flagrancial. Será que é uma prisão cautelar, assim como a prisão preventiva? Será que é uma prisão de natureza não cautelar? Será que é um ato administrativo? Sempre existiu discussões em torno desta modalidade prisional, especialmente, máxime, após a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, 12.403/2011, que alterou o Código de Processo Penal, notadamente na parte de prisões, sobretudo flagrante, preventivo e etc. A 12.403/2011 trouxe o artigo 310, inciso 1, 2 e 3, que diz que após o juiz ser comunicado da prisão em flagrante, após uma prisão em flagrante, o juiz deve se pronunciar em 3 sentidos: ou relaxa o flagrante legal, ou converte em preventiva, ou decreta aí a liberdade provisória. Ou seja, não existe mais a manutenção flagrancial sem conversão em preventiva. Eu lembro, entrei na polícia, fui delegado de polícia em 2008, tempão atrás, e a gente prendia um indivíduo em flagrante delito e ele ficava ad eterno preso por força do flagrante. A partir de 2011, isso não existe mais, isso não prospera. Tem que haver uma conversão em prisão preventiva. Em não havendo conversão em preventiva, essa prisão ela passa a ser ilegal. Então,
Tal divergência, discussão sobre a natureza jurídica da prisão em flagrante ganhou mais corpo após a Lei 12.403/2011. Mas eu apresento aqui para vocês as correntes, 4 correntes envolvendo aí a temática da natureza jurídica da prisão em flagrante. Uma primeira corrente diz que é um mero ato administrativo, ou seja, a prisão em flagrante é um ato administrativo, ponto. Não há que falar em prisão acautelatória, em prisão cautelar de natureza processual, de natureza pessoal, notadamente. É um ato administrativo em que o juiz, ele sim, converte este ato administrativo em uma medida cautelar ou não. Quando há uma lavratura de um auto de prisão em flagrante, o delegado de polícia está realizando um ato meramente administrativo. Ponto. Esta corrente ela não prevalece, ela é minoritária. Nós temos a segunda corrente, já adianto para vocês, majoritária, que diz: ao lado da prisão preventiva, é uma das espécies de medidas de natureza acautelatória, ou seja, é uma prisão cautelar, que reclama pronunciamento judicial acerca de sua manutenção. Esta é a corrente definida por Tourinho Filho, Mirabete, dentre outros doutrinadores. Eles dizem o seguinte, é uma prisão cautelar. E o juiz, ele chancela ou não chancela, sendo que essa chancela significa uma conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas para eles, isso é uma prisão cautelar. Prisão em flagrante, desde o seu nascedouro, é uma prisão cautelar. Uma terceira corrente, bastante também aí bem conceituada por Renato Brasileiro, ele traz essa posição, diz o seguinte: tem caráter pré-cautelar. É uma preparação de uma medida cautelar, porquanto não se dirige a garantir o resultado final do processo, mas apenas objetiva colocar o capturado à disposição do juiz. Ou seja, Renato Brasileiro diz, é pré-cautelar. Você tem uma preparação para que o juiz, ele converta ou não em uma medida real cautelar. Quando eu falo medida real cautelar, não é medida cautelar de natureza real, não, beleza? Que é a mesma coisa dessa curatória. Quando eu falo real, é verdadeira. É uma verdadeira medida cautelar. Quando é prisão, a gente sabe que chama-se de medida cautelar de natureza pessoal. Uma quarta corrente, trazida e defendida sobretudo por Nestor Távora, diz o seguinte, é um ato complexo, com 2 fases. A primeira, que diz respeito à prisão-captura, onde o indivíduo ele é encaminhado à presença da autoridade policial, de ordem administrativa. E a segunda, que se estabelece no momento em que se faz a comunicação ao juiz, de natureza processual. Ou seja, eu gosto muito dessa quarta corrente. Ele faz uma divisão. Quando o policial militar, por exemplo, que a regra está na rua, pegou o indivíduo em situação flagrancial, ele não prendeu em flagrante, ele fez uma captura em flagrante, ele realizou um ato administrativo e o delegado ele vai realizar este ato. Quando ele formaliza a prisão em flagrante, passou a ser uma medida cautelar, que o juiz ou mantém convertendo em preventiva ou não mantém. Essa quarta corrente ela faz essa divisão entre 2 momentos distintos da chamada prisão em flagrante. Progredindo com vocês, agora as modalidades de flagrante. Nós temos o flagrante próprio, também chamado de propriamente dito, real ou verdadeiro, que está no artigo 302, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal, que é a modalidade flagrancial, que o indivíduo ele é pego no momento que está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la, mas ainda está no local. Ou é uma tentativa, ou é um crime consumado, mas o indivíduo ele não fugiu, ele não foi perseguido, ele não foi encontrado, ele estava no local do fato quando a polícia fez a abordagem. Uma segunda modalidade é o chamado flagrante impróprio, irreal ou quase flagrante, que está no inciso 3 do artigo 302. Essa modalidade, pessoal, nessa modalidade nós temos 3 requisitos. Tem que haver uma perseguição, o agente é encontrado logo após, olha o termo, logo após
em situação, em circunstância que faça presumir ser ele o autor da infração penal. Então, os policiais estão fazendo a ronda, escuta disparos de arma de fogo e vai entrando na rua e de repente os populares, o cara acabou de fugir por ali, está numa moto de camisa preta, a polícia começa uma perseguição e visualiza o indivíduo e lá na frente prende. Nós temos flagrante, impróprio, irreal ou quase flagrante. Então são 3 requisitos. E o que é perseguição em relação à matéria processual penal? O artigo 302 em diante, que fala sobre a prisão em flagrante, não trouxe qualquer conceituação do que vem a ser perseguição. A doutrina, por analogia, utiliza aqui, o artigo 290, parágrafo 1º, a linha A e B. Ou seja, repito para vocês, perseguição, a doutrina defende que seja utilizado por analogia o artigo 290, parágrafo 1º, a linha A e B. Diz o seguinte: entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. B. Sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção pelo lugar em que o procure, for no seu encalço. Então, 2 modalidades consideradas de perseguição. E os outros 2 requisitos que eu falei para vocês é a imediatidade, logo após, e a situação que faça presumir a autoria delitiva. Flagrante presumido, também chamado de ficto ou assimilado, está no inciso 4 do artigo 302 do Código de Processo Penal. Lá o indivíduo ele é encontrado, não é perseguido, ele é encontrado logo depois, não é logo após. Logo depois, com papéis, instrumentos, armas e etc, etc, que faça presumir ser ele autor da infração penal também. Ou seja, presume-se pelas características do que ele foi encontrado, que ele é autor da infração penal. Muito cuidado que não podemos confundir, o logo após com o logo depois. O que é que a doutrina diz em relação a isso? O flagrante ficto ou presumido tem uma elasticidade maior. Esse logo depois é um tempo superior ao logo após. Professor, aqui é 24 horas, né? Não existe isso. Não há um tempo pré-estabelecido. Tudo depende do caso concreto. Esse logo após, ao título de exemplo, uma guarnição da Polícia Militar está fazendo ronda, passa por uma localidade, uma pessoa, um transeunte diz: eu acabei de ser assaltado por indivíduos que estavam em uma motocicleta com tais características. Foi para que direção? Olha, não sei, eu fiquei de costas, mas faz uns 5 minutos isso. Aí a polícia começa a fazer algumas rondas, tal, sem perseguição, sem lugar específico, mas pela experiência policial, sabe que naquela redondeza as pessoas que praticam assalto são daquela comunidade X e se deparam com indivíduos com as mesmas características, na mesma a motocicleta dita, né, motocicleta mesmo modelo, para ser claro, porque não é a mesma, mas é o mesmo modelo, por exemplo. E quando aborda, encontra o celular da vítima e a carteira da vítima. Objetos são o objeto material do crime que fez presumir ser autor da infração penal. Então, só para deixar claro, o logo depois tem uma elasticidade maior. Flagrante facultativo e flagrante compulsório ou obrigatório, os 2 estão no artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer um do povo pode, e as autoridades policiais e seus agentes devem prender em flagrante. No primeiro caso, facultativo, se eu não fosse delegado de polícia, fosse advogado, por exemplo, visualizasse uma situação flagrancial, eu podia agir, mas também eu podia não agir. Eu, na condição de delegado, eu devo agir. No primeiro caso, o agente, ele agindo para capturar em flagrante, ele está
no exercício regular de direito, artigo 23 do Código Penal, sem sombra de dúvidas. E as autoridades policiais, 23 também, que é estrito cumprimento de dever legal. Estrito cumprimento de dever legal. Cuidado para não confundir, pessoal. Já pegando o recorte de direito penal aqui. Se o indivíduo ele evita o assalto, prendendo o indivíduo naquele momento, nós temos legítima defesa de terceiro. Se ele não evita, é posterior ao assalto ou uma agressão, sei lá, qualquer crime que esteja cometendo, e ele captura aquele indivíduo, exercício regular de direito se for particular e estrito cumprimento de dever legal se for autoridade policial. Seguindo, flagrante esperado. O que é o flagrante esperado? Ele é legal ou não é legal? O flagrante esperado é quando a ação policial antecede a prática delitiva. Os policiais, os agentes de segurança pública, eles se antecipam e esperam a prática, o início da execução delituosa para fazer a abordagem. Então, por exemplo, há uma informação que 4 indivíduos em um veículo branco vai fazer um assalto a uma casa lotérica. Informação muito quente. E os policiais não sabem de onde eles vão partir. Faz uma campana ali próximo à casa lotérica e os policiais esperam eles desembarcarem, evidentemente, fazer uma abordagem para que faça a captura em flagrante. Mas, professor, por que não antecipa ali o carro, se a informação é um carro branco, ele vai abordar todos os carros brancos? Porque aí vai queimar, a gente chama na linguagem policial, vai queimar o serviço. Ele vai abordar sem qualquer a suspeita. Existem vários carros brancos, então ele espera, quando vê que os indivíduos descem armados, faz a abordagem. Flagrante esperado. Este flagrante, ele é dotado de legalidade. Qual a legalidade do flagrante? Olha, Jurisprudência em Tese, edição número 120, diz o seguinte, ó: no flagrante esperado, a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e passa a monitorar a atividade do agente de forma a aguardar o melhor momento para executar a prisão, não havendo que se falar em ilegalidade do flagrante, ou seja, flagrante plenamente ilícito. E eu vou dizer a vocês, é legal, tá no Código de Processo Penal? Tá. Ah, professor, tem lá o nome, essa nomenclatura? Não, mas vai configurar, em regra, flagrante próprio, quando os agentes estão cometendo o fato ou acaba de cometer. Em regra, o flagrante esperado vai configurar o artigo 302, inciso 1 ou 2, ou seja, flagrante próprio, real ou propriamente dito. Nós temos o flagrante preparado ou provocado, muito importante isso aqui. No direito penal, chama de crime de ensaio ou putativo por obra do agente provocador. Delito putativo por obra do agente provocador. E aí, como é que se configura essa modalidade de flagrante? Você tem o chamado agente provocador, ele induz ou instiga o outro agente a praticar um crime e, ao tempo que se vale de mecanismos que impedem a consumação delituosa, ou seja, eu quero prender em flagrante o indivíduo que ele pratica furtos a lojas de eletroeletrônico, eu digo, rapaz, eu tenho uma caminhonete, dá para levar várias mercadorias, vamos fazer o crime, começa a induzir ele, bora. Eu fico fora ali esperando, você entra, pega os bens, MacBook, iPhone, Samsung, não sei o que lá, várias modalidades de eletroeletrônico, telefone celular e tal. E quando você chegar aqui, eu vou dar as fugas a você, a gente vai embora, depois divide a mercadoria. Já combinei tudo isso com os agentes policiais. Quando o indivíduo entra na loja e vai saindo, a gente faz a abordagem e prende ele. Crime impossível. Esta modalidade de flagrante é considerada ilícita, sobretudo, existe a súmula 145 do STF, que diz: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Torna impossível a sua consumação. Agora,
Muito cuidado com esta modalidade flagrancial quando tratar-se de crime de tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo ou munição. De armas de fogo. Muito cuidado com esta modalidade delitiva, pessoal. Por quê? Porque quando o crime ele é de ação múltipla e de natureza permanente, antes mesmo da provocação, já pré-existia o crime. Ou seja, eu chego para um traficante, eu digo, eu quero comprar drogas. Eu sou policial. Beleza, eu vou pegar aqui em casa, tá aqui que eu estou mantendo em depósito. E nesse mesmo momento eu faço a autuação, eu faço a abordagem, a captura flagrancial. Veja que não precisou nem ele me entregar a droga, ele já estava em situação flagrancial. Este tema foi enfrentado pela jurisprudência do STJ, que caminhou no sentido de dizer esta modalidade flagrancial é lícita. E o pacote anticrime, lei 13.964/2019, também positivou no crime de tráfico de drogas e de comércio ilegal de arma de fogo tais hipóteses, em havendo pré-existência, elementos probatórios de pré-existência criminosa. Vamos ver o que diz aqui, a jurisprudência do STJ. O tipo penal descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla e de natureza permanente, razão pela qual a prática criminosa se consuma, por exemplo, a depender do caso concreto, nas condutas de ter em depósito, guardar, transportar e trazer consigo, antes mesmo da atuação provocadora da polícia, o que afasta a tese defensiva de flagrante preparado. E, conforme eu disse para vocês, o pacote anticrime trouxe no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4, vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, ou seja, para ser considerado válido, deve haver indícios, elementos probatórios de que havia já a prática criminosa permanente, né? Que, em regra, o indivíduo, quando ele está trazendo para você, ou ele está mantendo em depósito para venda, ou ele está transportando, ou seja, antes da indução, ele já estava cometendo crime. É essencial que haja essa demonstração, que antes da indução ou instigação, da provocação do agente provocador, o autuado ou capturado já estava em flagrante delito. E no artigo 17, parágrafo 2º diz: incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado, quando presentes elementos razoáveis de conduta criminal pré-existente. Mesma coisa. E, por fim, o flagrante prorrogado, postergado, diferido ou retardado, que, na realidade, alguns utilizam como sinônimo de ação controlada. Isso prevalece na doutrina. O flagrante prorrogado, diferido é uma ação controlada, mas isso aqui é posição minha, Paulo Furtado, eu entendo que esta modalidade flagrancial nada mais é do que uma mitigação, uma flexibilização da obrigatoriedade de autuação em flagrante. Repito, esta modalidade é uma flexibilização, mitigação, relativização da obrigatoriedade da captura, da autuação em flagrante. Sabe por quê? Porque nem sempre vai haver um postergamento flagrancial, propriamente dito. Nem sempre vai haver que o indivíduo ele era para fazer o flagrante agora, só fez 2 dias depois. Quer ver o exemplo que é uma ação controlada? Né? O indivíduo está sendo investigado por
comércio ilegal de fuzis, arma de fogo de uso restrito. E ele vai trazer esses fuzis de determinado país, Paraguai em regra. E para trazer os referidos objetos ilícitos, ele pratica um furto a uma carreta. Existe uma investigação, os policiais estão presenciando este furto. Sendo que, se o policial faz a autuação pelo furto, ele perde o maior, que é esta carreta ser utilizada para o transporte dos fuzis. Então eles aguardam, monitoram a carreta um dia, 2, 3, 4. O indivíduo está colocando os fuzis na referida carreta. A polícia está acompanhando, já seria outro flagrante. Ele está segurando. E quando vai entregar os fuzis em determinado local onde estão reunidos um dos líderes da facção, faz autuação em flagrante de todo mundo pelo comércio ilegal de fuzis. Flagrante, postergado, mas perceba que não houve nem autuação em flagrante pelo furto. Claro, evidente, óbvio, que o indivíduo será responsabilizado pelo furto através de inquérito policial. Então, na realidade, é uma flexibilização da obrigatoriedade da autuação em flagrante. Nós temos, na ação controlada, que é o chamado também flagrante diferido, postergado ou retardado, no artigo 53 da Lei de Drogas, que é possível, mas deve haver o quê? Mediante autorização judicial. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido do Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. Aí nós temos a não autuação policial sobre os portadores de drogas, seus percussores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição sem prejuízo da ação penal cabível. E nós temos na Lei de Organizações Criminosas, artigo 8º, diz: consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob a observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. O parágrafo 1º diz que o retardamento da intervenção policial administrativa será previamente comunicado ao juiz, ou seja, não precisa de autorização judicial. E a jurisprudência em teses, edição 120, diz o seguinte, no tocante ao flagrante retardado ou à ação controlada, a ausência de autorização judicial não tem um cordão de tornar ilegal a prisão em flagrante, postergado, vez que o Instituto visa a proteger o trabalho investigativo, afastando a eventual responsabilidade criminal ou administrativa por parte do agente policial. E aí, como é que fica agora a nossa resposta padrão em relação à questão? A resolução fica exatamente assim, resposta padrão. A doutrina diverge em torno da natureza jurídica da prisão em flagrante. Uma primeira corrente indica que essa modalidade de prisão constitui um mero ato administrativo. Outra corrente, predominante, veja que é predominante, entende que essa prisão se inclui em uma das modalidades de prisão cautelar de natureza processual. Uma terceira corrente defende que a prisão em flagrante possui natureza pré-cautelar, pois apenas objetiva colocar o capturado à disposição do juiz para que ele adote uma real medida cautelar de acordo com o artigo 310 do CPP. Aqui eu já falei sobre a natureza jurídica. No próximo parágrafo eu passo a falar sobre as modalidades de flagrante. Entre as diversas modalidades de prisão em flagrante, no denominado flagrante esperado, a ação policial antecede a prática criminosa,
Ou seja, existem notícias prévias de uma infração penal e a polícia passa a monitorar tal situação, de modo a aguardar o melhor momento para a execução da prisão. Essa modalidade, à luz da doutrina e da jurisprudência, é considerada lícita. No flagrante preparado, ocorre uma indução ou instigação direcionada ao agente para a prática do crime, objetivando prendê-lo em situação flagrancial, ao passo que o provocador se vale de meios que impedem a consumação. Essa modalidade, nos termos da súmula 145 do STF, é ilícita e constitui uma modalidade de crime impossível, nos termos do artigo 17 do CP. E não obstante, esse é o padrão, mas eu trago essa observação importantíssima. E não obstante, nos termos da jurisprudência do STJ e da legislação vigente, em se tratando de crime de ação múltipla e de natureza permanente, tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo, havendo indícios de conduta criminosa pré-existente, afasta-se a hipótese de flagrante preparado, sendo, portanto, lícito. Para finalizar aqui, no flagrante retardado, existe um postergamento da ação policial, ação controlada, visando aguardar o momento mais oportuno para a realização da prisão. De acordo com a jurisprudência do STJ e a Lei 12.850/2013, tal situação prescinde, ou seja, dispensa a prévia autorização judicial. Por outro lado, a Lei 11.343/06 exige autorização judicial para o retardamento da ação policial. Então, esta é a nossa resposta padrão, completíssima, enxuta, falando tudo o que é necessário em torno do que foi quesitado para vocês. Tranquilo? Na próxima aula a gente dá continuidade aí aos nossos temas de processo penal e legislação processual penal extravagante. Grande abraço.